Doutor Vicente, eu queria que o senhor explicasse para a gente primeiro o que são os honorários de sucumbência advocatícios. Inicialmente, é preciso esclarecer que atualmente existem dois tipos de honorários. Os honorários advocatícios contratuais ou convencionais, que são aqueles honorários em que alguém que quer ir à justiça, né, faz um contrato com o advogado para prestação de serviços advocatícios. Né? Aí é a negociação entre a parte e seu advogado sobre o quanto vai ser pago pelo advogado a título de prestação de serviços. E os honorários advocatícios de sucumbência são fixados pelo juiz ao final do processo, normalmente na sentença, de acordo com critérios estabelecidos no Código de Processo Civil e que tem por finalidade histórica, na gênese, na origem do Código de Processo Civil de 73, de ser uma forma de ressarcir aquele que vai a juízo das despesas que ele teve com o seu próprio advogado. Ou seja, na origem, essa ideia de honorários advocatícios de sucumbência, que não se confundem com os contratuais, eles têm a finalidade histórica de ressarcir aquela parte que ganhou o processo. Ou seja, existe uma máxima, um princípio fundamental que diz o seguinte: aquele que vai a juízo não pode ser, aquele que tem razão e vai a juízo não pode ser prejudicado pelo processo. Como que vai funcionar o pagamento desses honorários no novo Código do Processo Civil? No Código de Processo Civil atual, com a redação que ele tinha desde o início, desde 1973, o juiz condena a parte contrária, a parte vencida, a pagar um valor à outra parte, a parte que venceu, a título de honorários advocatícios de sucumbência. Acontece que, em 1994, com a aprovação do Estatuto da OAB, houve uma regra atribuindo estes honorários advocatícios de sucumbência, que antes iam para a parte vencedora, ao invés de ir para a parte vencedora, esses honorários passaram a ir ao advogado dela. Isso desde 1994. E, de certa forma, isso acabou prevalecendo, constou em lei, né? E esses honorários de sucumbência acabaram sendo fixados e sendo destinados ao advogado como um crédito do advogado. E isso agora volta à tona porque nós estamos, nesse momento, discutindo no Congresso Nacional um novo Código de Processo Civil. E qual é a diferença? A diferença é que neste Código de Processo Civil que está em tramitação, pretende-se incluir uma regra, atualmente no artigo 87, destinando definitivamente esses honorários de sucumbência ao advogado, tal qual consta muito semelhantemente no Estatuto da OAB. E nós entendemos que é então o momento de rediscutir essa questão. Afinal de contas, qual é a finalidade, qual é a natureza desses honorários de sucumbência? Se passar o texto do novo CPC com esta redação, tal qual era no Estatuto da OAB, nós vamos perpetuar a injustiça que disso decorre. Que qual é essa injustiça? É o fato de quem é vencedor não continuará tendo como se ressarcir da contratação do seu advogado. Isso é uma situação injusta. Isso é uma situação incompatível com o sistema de justiça. Quais são os prejuízos que essa mudança pode trazer para o cidadão? Na verdade, o projeto do novo CPC, que foi aprovado no Senado, está em tramitação na Câmara dos Deputados, ele não muda nada. Ele não muda no sentido de que ele faz permanecer a regra do Estatuto da OAB. Ele muda, sim, o texto original do CPC, fazendo com que essa regra, que era do Estatuto da OAB, seja introduzida no nosso regramento fundamental da Justiça Civil Brasileira, que é o Código de Processo Civil. Né? Então, o prejuízo é perpetuar essa situação de injustiça em que a parte que vence a demanda não tem condições de se ressarcir, sempre ficará no prejuízo. Esta situação é injusta e mais, ela viola a Constituição da República. Ela viola a noção de devido processo legal, substantivo. É o direito que todos que vão à justiça de terem a reintegração total dos seus prejuízos. Volto a dizer, quem vai ao judiciário tem o direito
a ser ressarcido completamente, não pode ter prejuízo. E viola ainda mais a Constituição. O artigo 5º, inciso 35, que promete a todos uma tutela jurisdicional adequada. E qual seria a forma ideal que essa questão deveria ser apresentada no novo CPC? Nós não temos dúvida que deveria ser preservado o sistema original da sucumbência. Ou seja, que o juiz fixasse honorários advocatícios de sucumbência como uma forma de ressarcir o vencedor pelas despesas que ele teve com o seu advogado. Não ser os honorários de sucumbência destinados ao advogado. Mas nós compreendemos que esse sistema, que a dosimetria, que a fixação desses honorários de sucumbência poderia ser melhorada da forma no novo código. Por exemplo, possibilitando que o advogado, ao início do processo, já introduzisse no processo o seu contrato de honorários, né? Já mostrasse quanto efetivamente o seu cliente pagará a título de honorários convencionais, de honorários contratuais. E o juiz possa, com base nesse contrato, fixar os honorários de sucumbência como uma forma de ressarcimento.